Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade, agradecer ao senador Paulo Paim por nos ter dado assim essa possibilidade aqui de apresentar um pouco assim nosso continente. Igualmente eu vou pedir também desculpa nessa, né, se caso o português não for aquele aí que os brasileiros às vezes esperariam, porque a minha língua nativa também não é o português. Aqui eu trouxe aqui para vocês uma apresentação sobre Camarões. Então, meu nome é Daniel Arthur Nambu Togo, sou africano, daquela região do continente. Eu sou estudante de doutorado em Engenharia Civil na Universidade de Brasília. Responsável também, coordenador dos assuntos acadêmicos da nossa União. Então, inicialmente, a gente vai tentar localizar Camarões. Camarões é um país da África Central, que se encontra na costa ocidental do continente, no Golfo do Guiné. Ele fica um pouco em cima da linha equatorial. Eu tenho o costume de brincar com os brasileiros, falando que se você pegar, por exemplo, essa ponta aqui, você pegar junto com, tentar encaixar o Brasil no continente africano, onde bater Recife, a cidade de Recife, aí você tem, para quem consegue visualizar um pouco mais do Brasil, você tem justamente Camarões. Ele faz divisa com alguns países africanos, são 6, na verdade: Tchad, Congo, Brazzaville, Gabão, Guiné Equatorial, Nigéria e a República Centro-Africana. Trouxe aqui alguns dados gerais sobre o continente. Ele tem uma superfície sobre o país, ele tem uma superfície de 475 mil quilômetros quadrados, mais ou menos um pouco maior do que o tamanho da cidade, do estado de Goiás. Ah, tá. Tá, eu acho que fica melhor. Então, Camarões tem uma população aproximada de 20 milhões de habitantes. Esse é o censo de 2010. A capital é Yaoundé, se encontra aqui, tá? Mas a capital não é a maior cidade é Douala, que fica aqui, e tem um porto. É um país de 10 províncias, a moeda é o franco CFA, e a bandeira é verde, a bandeira é essa aqui de baixo, verde, vermelho, amarelo. Então, as línguas oficiais, que nem falei, tem o francês, o inglês, mas embora tenha essas línguas oficiais, temos muitas línguas nativas. As religiões predominantes lá são o catolicismo, o protestantismo, e tem religiões tradicionais africanas, né? Tem alguns rios lá, Sanagá, Benue, e o regime político é um regime político presidencialista. O presidente atual é o presidente Paul Biya. Vou entrar um pouco na questão histórica para apresentar melhor o país. O Camarões, as primeiras populações de Camarões são essas populações de cima, que a gente chama a população Baka, que chegaram no local mais ou menos 2.800 anos antes do Cristo, porque geralmente a gente esquece às vezes que o continente africano tem uma história que vai muito além do período colonial e da escravidão. Então, Camarões também é o ponto de partida, da expansão banto, né? Que é uma população que ocupa essa região central e que vai até o Quênia, inclusive até a África do Sul. Então, o ponto de partida dessa população foi aqui na região oeste de Camarões. Do século IX até o século XIX, houve o império superpoderoso que era chamado Império do Kanem-Borno, que fica no norte do país. E em 1972 houve então a chegada dos primeiros europeus, particularmente foram os portugueses. E ao chegar em Camarões ficaram espantados assim pela quantidade de encontraram um rio que tem o nome Vuri e encontraram naquele rio vários camarões, muitos camarões. Então deixaram o nome Rio dos Camarões, né, porque às vezes a gente fica sem entender exatamente de onde vem a origem. E esse nome, então, ficou para aquela região. E o nome passou a sofrer transformações em função dos diversos os europeus que chegaram lá, Camerun, alemão, e com português ficou Camarões, do jeito que está sendo conhecido hoje. Mas a gente está tentando, assim,
voltar a utilizar um pouco mais o nome Camerun. Então, depois dos portugueses, vieram os holandeses, depois os ingleses e, finalmente, os alemães. Então, os alemães chegaram, aí teve uma conquista e tudo mais, tudo aquele hinterland da ocupação. E, na colonização, teve algumas resistências. Então, aqui a gente tem alguns resistentes de camarões, né? Mata Douala Mangabel, Adolfo Ngossodin e Martin Paul Samba. Então, Camarões, ocupado pela Alemanha, sofreu algumas alterações quanto a sua distribuição territorial, né? A gente tem aqui algumas evoluções dessas distribuições, né? E quando a Alemanha perdeu a guerra em 1919, ela perdeu também pós as suas colônias. Então, Camarões passou a ser colonizado pela França e pela Inglaterra. Isso aí faz com que essas línguas se tornaram línguas nacionais. O Camarões também participou na luta de libertação da França na Europa contra o sistema nazista. Então, aqui vocês têm alguns antigos combatantes. E depois dessa libertação da França, teve aquele impulso assim, que levou também o Camarões a reivindicar sua própria independência desses países colonizadores. Então, aqui a gente tem alguns líderes da independência camaronesa. E a independência foi comemorada, então foi conseguida no 1º de janeiro de 1960. Essa aí foi para a parte francófona. E depois a parte anglófona também aceitou a sua independência em 1961, um ano mais tarde. Então, aqui a gente tem o primeiro presidente camaronês. Essa aqui foi o presidente, o Django Fontaine, foi o presidente da parte anglófona. E esse aqui é o atual presidente, que foi o terceiro. Então, do ponto de vista econômico, o Camarões tem investido muito assim na exploração do petróleo e tudo mais. E agora está começando muito explorando os seus próprios mineiros. Encontraram assim jazidas assim de diamante, de bauxita e tal. Então, está tendo muitos investimentos no sentido de explorar esses materiais, esses mineiros. Além disso, também a economia é muito baseada na agricultura, na carne-açúcar, borracha, dendê, banana, cacau, café e algodão. E está sendo realizado no país muitos projetos assim de tamanho gigante, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um plano nacional de rodoferroviária, né? Que vai praticamente ocupar o país todo. Tem-se um porto que está sendo construído na região de Cribe. As obras já iniciaram. E com o porto vão ser quase construído uma cidade ultramoderna na beira lá bem na entrada do país, que vai servir também para permitir a exportação de produtos vindo do próprio continente africano. Tem obras de barragem, que nem essa aqui do Lompangá. E aqui trouxe para vocês alguns aspectos culturais do Camarões, algumas festas típicas de lá, um gondô. Aqui a gente tem aqui a festa do Dia da Mulher, que é uma festa muito famosa lá. Alguns pratos típicos de lá, tá? Comida deliciosa. Aqui temos aqui algumas bandeiras nossas, do ponto de vista cultural. O Manu Dibango, ele é muito conhecido, que é o criador da Sul Samba, da Sumacossa. E aqui alguns ícones do nosso esporte. Roger Milá, que todo mundo conhece, certamente. O Samuel Eto'o. Lembrando aqui que geralmente quando a gente fala que somos de Camarões, brasileiro sempre lembra de umas derrotas suas lá nas Olimpíadas. Aqui algumas paisagens do país, né? Tá? Isso aí que são algumas imagens que realmente, assim, que nem o colega falou, infelizmente essas imagens nunca aparecem na mídia e a gente fica sempre naquele estereótipo sobre o continente africano. Então, queria agradecer a todos aí pela atenção. Obrigado. Muito bem.